الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أبرأ اللهم من حولي وقوتي وألجأ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقائدنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، يقول الحق تبارك وتعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم. وفي الآية الأخرى أن الله عز وجل نصر عباده يوم بدر، وكانت هذه المعركة معركة بدر الكبرى في شهر رمضان المبارك. Então, a primeira batalha feita, ou que aconteceu na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a batalha de Badr, ela aconteceu no mês de Ramadã, no dia 17 de Ramadã, no segundo ano da hijra do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se a gente pegar a história como tudo, toda a história do começo do Islã começou em Meca 15 anos antes dessa batalha, porque a gente tem 13 anos em Meca e depois os 2 anos em Medina, são 15 anos antes de acontecer uma batalha. Ou seja, os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam receberam antes preparos. No começo era só falado de crença. Se alguém pegar o Corão, esse mês é o mês de Corão, a gente está tentando entender mais o Corão. Se alguém pegar o Corão é dividido em Corão Makki e o Corão Madani. Corão revelado ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quando ele ainda estava em Meca, no começo. E Corão Madani, o Corão que foi revelado depois Bil Medina, é o Corão que foi revelado numa fase depois. Se a gente pegar a primeira fase, só é falado de crença. Não tem nada a não ser crença. Na primeira parte, mais do que a metade do Corão, só é falado de histórias dos antepassados, histórias de profetas, histórias que aconteceram antes do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e é falado de Allah subhanahu wa ta'ala, de crença em Allah subhanahu wa ta'ala, do conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. E aí não tinha obrigações nesses primeiros 13 anos da época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Meca, não tinha ordens. Aí você não vê Ya ayyuhalladhina amanu, não tem no Corão al-Makki nenhuma ordem, nem nada. Crentes façam isso ou façam aquilo, pratiquem salah, ou pratiquem siyam, ou pratiquem qualquer tipo de... Não tinha. Por quê? Porque ainda estava em fase de preparo, ainda estava se fixando a crença nos corações dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quando que veio o salah? Quando que veio a obrigação do salah? A obrigação do salah ejid bil Isra wal Mi'raj, no finalzinho, depois de 13 anos, veio a obrigação do salah. A obrigação do jejum veio só no segundo ano, depois de 15 anos. A obrigação do jihad também, ela vem depois de 15 anos, que era um pouquinho antes de Badr, depois de 15 anos. Então, a pessoa, o crente, ele precisa passar por um preparo, ele precisa trabalhar a fé dele, ele precisa se preparar. O mês de Ramadã, ele vem para todo ano, ele vem para
encher a gente de fé, encher os nossos corações de crença, fazer a gente subir o nível um pouco, fazer a gente acrescentar algo na nossa vida. Esse é o propósito, um dos propósitos do mês de Ramadã. E principalmente quando a gente vem e fala dos últimos 10 dias do mês de Ramadã. Eu comecei falando sobre a batalha de Badr, porque muita gente assim acha que o mês de Ramadã é o mês do descanso, o mês da gente assim não fazer muita coisa. O mês de Ramadã, na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, era o mês do esforço, era o mês do jihad, era o mês da batalha, do combate, era o mês que eles mais se esforçavam, mais do que os outros meses. E a prova disso é a Ma'arakat Badr, a batalha de Badr, que aconteceu no meio do mês de Ramadã, e eles estavam em jejum, e toda aquela aquela batalha aconteceu no mês de Ramadã, e eles em jejum, e veio a vitória para eles no meio do mês de Ramadã, e eles ganharam aquela batalha no mês de Ramadã, para mostrar para a gente que Ramadã é o mês do esforço, é o mês do sacrifício, da gente sacrificar. Os nossos irmãos Beghazi hoje estão mostrando para a gente, no mês de Ramadã, e eles estão firmes e fortes no mês do Ramadã, mesmo no jejum, mesmo com a fome, mesmo com eles sendo cercados, mesmo com todas as dificuldades que eles estão passando. E o mês de Ramadã é o mês do esforço. Nós estamos agora chegando nos últimos 10 dias, que são os 10 dias mais importantes do mês de Ramadã, os mais importantes do mês de Ramadã. Quem ainda não está assim à altura de se esforçar, de mostrar para Allah subhanahu wa ta'ala um pouquinho do esforço que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mostrava, está na hora da gente começar a se esforçar. O Nabi sallallahu alaihi wasallam, na época dele, no comecinho do jejum, quando começou a obrigação do mês de Ramadã, ele chegou até a mesquita dele e fez o i'tikaf. Ficou dentro do Jema. Ele começou a fazer o i'tikaf nos primeiros 10 dias do mês de Ramadã. Então ele foi, se preparou, entrou na mesquita e ficou lá 10 dias, os primeiros 10 dias dormindo dentro da mesquita, não saía da mesquita, não falava muito com as pessoas, não tinha ligação com nada de fora. Ele se isolou das pessoas só para adorar Allah subhanahu wa ta'ala os primeiros 10 dias do mês de Ramadã. E aí quando ele acabou os 10 dias, ele foi para sair do i'tikaf, foi para sair do Jema e voltar para a casa dele, e aí veio até ele o anjo Gabriel e disse ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: o que você está à procura ainda está na frente, não passou nos primeiros 10 dias. O que você está procurando, que é o quê? Que é Laylatul Qadr, a noite do decreto, ainda está para frente, ainda não passou, fique ainda mais. O Nabi sallallahu alaihi wasallam voltou e ficou mais 10 dias. Voltou para o mu'takaf dele, para onde ele ficava. Ele tinha um cantinho dele dentro da mesquita do profeta, que ele ficava lá nesse cantinho. Voltou para esse cantinho dele e ficou mais 10 dias, do dia 10 até o dia 20. Hoje é dia 19, a noite é dia 20, amanhã é dia 20. E aí ele ficou esses 10 dias. E aí quando ele terminou esses 20 dias, ele foi para guardar as coisas dele e sair do mu'takaf da mesquita. E aí veio até ele o anjo Gabriel de novo e falou para ele: aquilo que você está procurando ainda não veio, ainda está à frente. A noite do decreto ainda não passou, esses primeiros 20 dias ainda está na frente. Fa'ija Nabi sallallahu alaihi wasallam, e voltou para o mu'takaf dele, voltou para onde ele estava, e aí ele ficou os últimos 10 dias. E naquele ano, Laylatul Qadr caiu na noite do dia 21. Na noite do dia 21. O que eu quero dizer? Quem ainda não está se esforçando, quem ainda não se esforçou como ele deve se esforçar, ainda tem tempo. O que vale, o que mais vale, é como a gente termina o mês. Agora a gente está assim, a última fase.
Passaram as primeiras 2 fases, os primeiros 10, os segundos 10, agora acaba hoje, amanhã já começa os terceiros 10, e aí agora quem ainda demorou para sair, demorou para conseguir ou para tentar se esforçar, esses são os 10 dias que Nabi sallallahu alaihi wasallam كان يقول عنه الصحابة إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. Quando entrava esses últimos 10 dias na vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era diferente. قال شد مئزره, ele pegava al-mi'zar, o cinto ou a roupa, ele apertava, ele se preparava, um tipo de preparo que ele tinha para se esforçar mais agora nos últimos 10 dias. E a gente hoje, no dia de hoje, se prepara, mas se desocupa, desmarca tudo que você tem, se prepara assim, as coisas principais assim, do seu dia. Agora a maioria do meu dia, a maioria da minha noite, o meu tempo, a grande parte do meu tempo, vou me preparar para me esforçar, para adorar Allah subhanahu wa ta'ala nesses dias. Shadda mi'zara wa ahya layla. Os primeiros 20 dias, o Nabi sallallahu alaihi wasallam fazia Qiyam al-Layl todos os dias. Todos os dias ele fazia Qiyam al-Layl. Todas as noites de Ramadã e fora de Ramadã, era costume do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempre fazer. Só que ele dormia nos primeiros 20 dias e levantava. Os dois, dividia a noite dele. Quando chegava os últimos 10 dias de Ramadã, كان يقول عنه الصحابة أحيا ليلة. Aí não tinha mais, não tinha mais, não dormia mais. Se dormisse era pouco durante a noite. Era um esforço que ele tinha, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Por quê? Porque ele está recebendo, ou ele está tentando alcançar algo muito nobre, muito importante, que a importância do mês de Ramadã inteiro vem por causa dessa questão que ele está tentando alcançar, que é a noite do decreto, Laylatul Qadr. Toda a importância do mês de Ramadã é por causa dessa noite. Essa noite é onde foi revelado o Coran, essa noite é onde desceu o Coran do 7º céu para o céu aqui, para o primeiro céu. Essa noite, em muitas opiniões, ou essa noite do decreto, foi a noite que Nabi sallallahu alaihi wasallam recebeu a primeira revelação, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. E aí, se vocês olharem na sequência do Coran, logo depois de Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, vem qual sura? A sura Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Vem logo depois desses primeiros versículos que foram revelados ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Laylatul Qadr, essa noite, a noite do decreto, é a noite mais importante do ano. Allah Azza wa Jal biqul Laylatul Qadr khayrun min alfi shahr. A noite do decreto é melhor do que 1000 meses de adoração. 1000 meses de adoração, Laylatul Qadr é melhor do que elas. Imagina uma pessoa, 83 anos, dá 1000 meses, dá 83 anos, adorando Allah subhanahu wa ta'ala, levantando a noite inteira, jejuando o dia inteiro durante 83 meses, ou 83 anos. Laylatul Qadr é melhor do que tudo isso, não é igual, é melhor, khair, melhor do que tudo isso. A noite do decreto é uma noite que tem uma nobreza, Dhat Qadr, uma nobreza muito alta. Laylatul Qadr é um dia ou uma noite que, باللغة القدر أو قدر أو قدر, é de aperto. Por que esse dia ou essa noite é apertada? De tanto que anjos descem nessa noite. É uma noite abençoada. É uma noite que a gente merece mesmo a pessoa acordar ou se esforçar não só 10 dias para tentar alcançar essa noite, nem que se for para ficar um ano inteiro tentando alcançar essa noite vale. Mas Allah já soube que a gente é fraco, e aí ele falou para você procura pelo menos, ou tenta se esforçar nesses 10 aqui. Esses 10 é fácil, não é muito, são só 10 dias. Faz de conta que esses 10 dias você não faz alguma coisa que a gente se esforça para tanta coisa.
A gente se esforça para tanta coisa mundana, a gente cansa, a gente vai e se esforça e perde a saúde e perde de tudo e paga dinheiro para fazer tanta coisa de coisas mundanas. Laylatul Qadr merece muito mais, merece que a gente se esforce, que a gente procure muito mais do que qualquer coisa. Quando vem uma temporada de trabalho, a gente vai e abre mais, e se esforça mais, e trabalha mais, e fala, não tem problema, é uma temporada que vai passar, e depois passa, a gente cansa um pouco, só que vale a pena, ganha dinheiro. E na religião a gente esforça um pouco mais, fica acordado até mais tarde, fica um pouco mais, se esforça mais, cansa mais, lê mais, faça mais, porque vale a pena. Laylatun Dhatu Qadr. E é uma noite onde Allah Azza wa Jal fala, é a noite do decreto, onde é decretado as coisas, ou onde é decidido várias coisas. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, amran min indina. É uma noite que pode ser uma oportunidade para mudar a situação da sua vida. É uma noite que ela pode ser uma oportunidade para mudar a sua situação financeira, por exemplo, ou a sua situação, algum problema que você tem na sua vida. Nessa noite as decisões acontecem, nessa noite as coisas mudam, nessa coisa o destino muda, pode mudar para você nessa noite. Mas seja uma pessoa que mostra para Allah subhanahu wa ta'ala esforço, seja uma pessoa que apresenta alguma coisa, assim, faça alguma coisa por merecer. Se você tem assim, se você é todos vocês, ou a maioria de vocês são lojistas e patrões, se você vê um funcionário que é esforçado, que tenta se esforçar, você fala, não, esse aqui merece um agrado, esse aqui merece um aumento, esse aqui merece você dar alguma recompensa para ele. A gente precisa mostrar isso para Allah subhanahu wa ta'ala, a gente precisa mostrar o mínimo de esforço. Não é possível passar o mês de Ramadã, todo o mês de Ramadã, e a gente, assim, eu não sei o que a gente tem de mais importante, né? Vocês todos são os meus irmãos, mas o que a gente tem de mais importante, مثلا, a Salat al-Tarawih, de fazer, do que você está aqui, Salat al-Tarawih, não sei o que a gente tem de mais importante, o que vale a pena mais para a gente, eu não sei, assim, o que a gente tem no mês de Ramadã, que a gente não lê muito o Coran, o porquê que a gente não faz um siyam, um jejum diferenciado. Al-ibada muda a nossa vida, al-ibada ela tem que mudar. Quando você faz al-ibada, a adoração de uma forma diferente, ela muda a sua vida, muda a situação da sua vida, é diferente. A gente tem que mostrar para Allah subhanahu wa ta'ala que a gente merece. A gente precisa mostrar para Allah subhanahu wa ta'ala que a gente está se esforçando ao máximo, a gente está dando aquilo que a gente pode, tudo aquilo que a gente pode, para Allah Azza wa Jalla ter misericórdia da gente, para Allah mudar a nossa situação. Allah não vai mudar a situação de uma pessoa que não está nem aí, uma pessoa que passa mês de Ramadã, passa os últimos 10 dias, passa Laylatul Qadr para ele, a vida dele é brincadeira por brincadeira, a vida dele não tem nada a ver com, não tem nada de esforço, não tem nada de sempre longe, sempre distante, sempre não está nem aí com nada. Não, a gente tem que mostrar para Allah subhanahu wa ta'ala que a gente quer o perdão, que é a principal questão que a gente pede, a gente quer ser perdoado. Aisha perguntou para o profeta, o que eu peço se eu chegar nessa noite, se eu alcançar essa noite, se eu estiver adorando Allah Azza wa Jalla nessa noite, qual é a questão que eu peço? Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu an. O perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Você ser perdoado, imagina, a pessoa ser perdoada, todos os pecados dele ser perdoado, você pedir isso, você perdoar as pessoas para Allah Azza wa Jalla te perdoar, porque do jeito que a gente trata as pessoas, Allah Azza wa Jalla trata a gente. Você ter misericórdia com as pessoas, você ter dó das pessoas, você ter empatia com as pessoas, você gostar o bem para as pessoas. Tudo isso que você fazer com as pessoas, Allah Azza wa Jalla vai te tratar da mesma forma. Então essa é uma oportunidade nas nossas vidas, essas noites que a gente está por vir, não essa noite agora, a noite de amanhã, sábado à noite, hoje sexta não, sexta hoje 20, sábado à noite, a partir dessa noite em diante, são as 10 noites mais importantes do ano, são as melhores noites do ano inteiro, não vai ter mais, só do Ramadã que vem. São as 10 noites mais importantes do ano. E principalmente as ímpares.
Eu quero assim, eu estou falando de todas, porque a gente não sabe, às vezes o Ramadan começou um dia antes, vai terminar um dia depois, a gente não sabe, para você ter certeza, as 10 noites, mas o que é mesmo Laylatul Qadr é uma das noites ímpares. Então, a partir de amanhã já é uma noite ímpar, 21, amanhã, noite do dia 21, e vai indo 23, e 25, e 27, e 29. Essas são noites, não percam elas, não percam a adoração dentro delas, nem se for por qualquer motivo. Não percam elas, assim, um conselho que eu queria deixar aqui hoje para cada um de vocês, a gente levar e tentar falar assim, Ya Allah, esse Ramadan, esses últimos 10 dias, eu vou te adorar como eu nunca te adorei antes, eu vou fazer como eu nunca fiz antes, esse Ramadan vai ser diferente, é um convite que eu deixo. Principalmente com toda essa situação que a gente está passando, que a nossa nação está passando, os nossos irmãos lá, acontecendo o que está acontecendo com eles, o du'a, esse mês é o mês das vitórias, às vezes esse mês ele pode ser um mês que vai acontecer alguma vitória com os nossos irmãos, às vezes está precisando de mais du'a, às vezes a gente precisa se esforçar e mostrar mais para Allah subhanahu wa ta'ala, um pouquinho de humilhação assim para Allah subhanahu wa ta'ala, chorar um pouco, se humilhar na frente de Allah subhanahu wa ta'ala um pouco, para essa situação mudar do mundo inteiro, da nação inteira e da sua situação também mudar, a sua situação como você pode mudar essa sua situação, está nas suas mãos, você se esforçar e pedir e mostrar para Allah subhanahu وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.